Fala programadores, beleza? Meu nome é William, eu sou instrutor aqui na AlgaWorks e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês uma preview feature do Java 14 muito legal, que é o Record. Para quem não sabe, uma preview feature é uma funcionalidade nova que é inserida numa versão da JDK e essa funcionalidade ela pode ou não ser mantida nas próximas versões, tá? Por exemplo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a versão atual da JDK é a versão 14. Nela foram inseridas algumas preview features, como por exemplo o Record, que é o que nós vamos ver nesse vídeo, tá? Assim que a versão 15 for lançada, essa funcionalidade ela pode ou não continuar, dependendo do feedback da comunidade. Então, por exemplo, se a comunidade Java, os desenvolvedores, se o feedback deles for positivo, ou seja, essa funcionalidade agregou para a linguagem Java, essa funcionalidade provavelmente ela vai ser mantida, pode ter alguma alteração, tá? Pode sofrer alguma alteração durante o desenvolvimento para ela ser padronizada na JDK, ou ela pode continuar da forma inicial, tá? Agora, se a comunidade der um feedback negativo, ou seja, não foi agregado nenhum valor para a linguagem Java, aí essa funcionalidade ela pode não existir mais nas próximas versões, certo? Então isso que é uma preview feature. Mas qual é o propósito do Record? Que problemas ele veio resolver? Bom, sabe quando precisamos declarar aquelas classes que fazem encapsulamento de atributos? Por exemplo, uma classe usuário, que possui o atributo nome, e-mail, senha, etc. E depois a gente enche de getSet. Então fica aqueles atributos declarados e mais um monte de getSet. Esse problema que ele veio resolver. O Record ele veio para dar uma enxugada nesse tipo de classe, que são classes que nós chamamos de dados, classe de dados, que servem apenas para popular esses atributos e obter eles da nossa instância. Tá? Então, o foco do Record é ajudar a enxugar esse tipo de código. E antes de começar a falar sobre essa preview feature bem interessante, eu queria pedir para você que já conhece o trabalho do AlgaWorks ou está conhecendo agora, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, tá? Porque assim a gente consegue produzir mais conteúdos para vocês. Beleza, pessoal, eu criei um projetinho Java aqui no Eclipse bem simples, tá? Ainda não implementei nada porque nós vamos implementar juntos. E só lembrando que nós precisamos utilizar a versão 14 da JDK, tá? Porque se for uma versão anterior, não vai existir essa funcionalidade, beleza? Antes da gente iniciar a implementação, a gente precisa primeiro habilitar o uso de preview features aqui no Eclipse, tá? Porque essas funcionalidades, por elas serem temporárias, elas precisam de parâmetros especiais, tá? Então, senão o nosso Eclipse não vai entender e o compilador também não, tá? Então, para fazer essa habilitação, nós vamos aqui no projeto, Vou clicar com o botão direito e vou lá no final, na opção Properties. Beleza? Aqui no menu lateral esquerdo, a gente vai na opção Java Compiler, tá? Aqui a gente pode desmarcar essa opção que a gente vai customizar as configurações da JDK, ok? Eu vou remover aqui, ó, Use Release Option. Essa é uma opção que a gente precisa passar para o compilador para ele saber que nós vamos utilizar Preview Features. E a outra propriedade, o outro parâmetro, a gente precisa desabilitar aqui e colocar esse check, que é o Enable Preview Features for Java 14, tá? Beleza. Isso aqui ele vai passar um outro parâmetro para o compilador e ele vai entender que a gente está utilizando as Preview Features. Da forma como está, a gente vai conseguir utilizar essas Preview Features, porém, o Eclipse vai mostrar um warning, tá, pra gente. Então ele vai ficar em amarelo quando a gente for desenvolver. Se a gente quiser que não apareça esse warning, nós podemos vir aqui no Ignore, tá? Eu vou deixar o warning aqui só pra gente ver, depois nós voltamos e colocamos o Ignore para sumir esses warnings. Então eu clico aqui em Apply e Close. Ele vai mostrar essa caixa de diálogo, falando que o nosso projeto vai ser rebuildado, tá? Então eu clico em Yes. Pronto, agora a gente já está apto a utilizar Preview Features e o Record. Então vou aqui nesse diretório source, vou clicar com o botão direito para criar uma nova classe, New Class, e eu vou chamar essa classe de Record Test. E vou adicionar aqui um método main, tá? Finish. Beleza, criada a nossa classe, agora nós vamos criar o nosso record. Essa classe aqui eu criei apenas para a gente poder executar, tá? Fazer os nossos testes. Então eu vou vir aqui de novo no record, com o botão direito, New,
Tá vendo aqui que tem a opção Record? Então é só clicar aqui. E nós vamos utilizar o exemplo aqui de um produto. Então vou colocar o nome dele de produto. E aqui, pessoal, como eu havia comentado, toda vez que nós utilizamos alguma preview feature, por padrão, né, o Eclipse ele coloca um warning aqui embaixo. Então tá vendo? Ficou em amarelo, tá tudo certo, só que por ser uma preview feature ele vai marcar como warning, tá? Se a gente quiser alterar isso, nós temos que ir lá novamente naquele menu que nós vimos e alterar de warning para ignore, beleza? Como eu havia dito no começo, um record ele representa aquelas classes que geralmente têm apenas atributos e métodos getSet, tá? Que são, podemos chamar de classes de dados, né? Então, cada atributo dessa classe de dados dentro de um record é chamado de componente, tá? Então, se uma classe tem atributo, por exemplo, nós vamos ter aqui no produto nome, descrição, preço, peso, etc. Cada um desses atributos aqui dentro do record é chamado de componente, tá? Então nós precisamos, a primeira coisa é declarar os componentes, porque é a parte principal de um record, tá? Para poder fazer essa declaração, nós vamos colocar eles dentro dos parênteses, bem similar aqui à declaração de um construtor, tá? Então nós vamos colocar aqui o tipo e o nome, vou colocar aqui string nome, string descrição e double preço, tá? Então, essa é uma classe de dados, né? Vamos comparar aqui com uma classe convencional, que tem um atributo do tipo string, chamado nome, um atributo do tipo string, chamado descrição, e um atributo do tipo double, chamado preço. Quando um record é compilado, ele vai pegar cada um desses componentes e transformar num atributo de classe, né? Num atributo de instância, com os modificadores private e final, ou seja, nós não conseguimos alterar o valor dessas propriedades, tá? E nós precisamos logo na declaração já inserir os valores desejados. Isso significa que nós temos por padrão um construtor. Então quando a gente está declarando aqui um record, é como se a gente estivesse declarando um construtor com todos os atributos que a gente precisa. Beleza? Ao ser compilado, ele vai realmente criar um construtor, tá? Com todos os atributos para fazer a atribuição, tá? Já que são propriedades final, né? Nós precisamos logo na inicialização do objeto dar valores a eles, beleza? Outra coisa que ele faz, além de criar como private final as propriedades e criar um construtor, ele também gera métodos que a gente pode acessar, né, que seriam parecidos com os métodos get, só que não seria, por exemplo, get nome, get descrição, get preço. É exatamente o mesmo nome da propriedade, tá? Nós vamos ver na prática. Então, em vez de get nome, a gente chama um método chamado nome que retorna o nome pra gente, beleza? Outra coisa que ele faz é criar os métodos equals e hashcode, tá? Então, cada record ele vai ser igual ao outro apenas se for do mesmo tipo, né, e com o mesmo estado. Ou seja, no caso do produto, tem que ser um outro record do tipo produto, com o mesmo nome, mesma descrição, mesmo preço. Beleza? E também ele gera, por último, né, ele gera um método toString que vai colocar o nome da propriedade e o valor dessa propriedade. Tá? Nós vamos ver isso tudo na prática já já. Então, beleza. Declarei aqui o meu produto, né, o meu record produto, e agora eu quero inicializar esse record aqui no método main. Deixa eu remover esse to-do e vamos começar aqui a criar o nosso código. Eu vou chamar ele de produto e vou chamar como se fosse uma classe normal, tá? Então, new produto. Veja que aqui ele já me pede todos os valores das propriedades declaradas. Ou seja, é aquele construtor que eu havia falado que ele gera pra gente. Beleza? Então eu vou colocar aqui nome notebook, descrição ótimo notebook, sou péssimo para descrições, e aqui o valor eu vou colocar 1000, certo? Então agora nós temos o nosso produto declarado, beleza? Sem precisar fazer muito código, né? Veja que a gente só declarou praticamente um construtor, que a sintaxe é muito parecida, né? Não é um construtor de fato, o construtor é gerado depois da compilação,
mas é bem parecida a sintaxe. Agora, se eu quiser obter o nome do produto, eu tenho acesso aqui, ó, à propriedade, ao método, né, com o mesmo nome da propriedade, que vai retornar para a gente o valor dela, tá? Então, como nós temos a propriedade nome, nós temos também um método chamado nome, certo? Então, deixa eu rodar aqui para a gente ver. Para rodar, eu clico com o botão direito em cima da classe com o método main, vem na opção Run as Java Application. Beleza, ó. Veja que ele nos devolveu aqui a string notebook, que é a string referente ao nome do produto que nós declaramos, beleza? Mesma coisa para as outras propriedades, tá? Então vou colocar aqui as outras propriedades para vocês verem. Descrição e preço. Mandar rodar novamente. Opa, não pulei linha aqui, então vou colocar print line. Rodar novamente. Beleza. Notebook, ótimo notebook, R$1.000. Então, coloquei nome, descrição e o preço para exibir aqui. Agora, lembra que eu falei que ele também gera um método toString? Então, vamos mandar imprimir diretamente o produto. Vamos ver o que acontece. Olha lá, ele vai gerar uma string, né? Onde a gente tem o nome do nosso record. E entre colchetes nós temos aqui o nome da propriedade mais o valor, descrição, ótimo notebook, preço, R$1.000 e assim por diante. Tá? Então é assim que vai ficar o nosso toString. Não vai ficar aquelas informações que aparecem quando a gente coloca o toString, né? A gente chama, né? Desculpa, o toString de uma classe que estende object, né? Normalmente. Beleza. Então nós vemos aqui como acessar e como setar esses valores. A única forma da gente setar esses valores, de fato, é através do construtor, tá? Isso faz do record um objeto imutável, tá? Então a gente não consegue alterar o estado dele. Uma coisa interessante é que nós podemos ainda assim declarar métodos na classe produto, tá? Por exemplo, se eu quiser aqui declarar um método que vai me retornar o nome e o preço do produto, eu posso declarar sem problemas. Então vou colocar aqui public string, vou colocar nome e preço. Vou dar esse nome e vou aqui retornar o this.nome. Vou dar um espaço aqui, tá? Mais this.preço. Opa. E aqui, onde nós estamos testando, eu posso chamar esse método normalmente. Nome e preço. Vou rodar novamente. Beleza, ó. Veja aqui, agora nós temos tanto o nome quanto o preço no mesmo retorno, tá? Então é possível também nós declararmos métodos na classe de produto. Assim como nós podemos declarar métodos diferentes, nós podemos declarar construtores também, tá? Como eu disse, por padrão, já é criado, né? O compilador já cria pra gente um construtor que recebe todas essas propriedades aqui e seta elas no objeto de instância, beleza? Só que nós podemos customizar o comportamento desse construtor. Então, se a gente quiser utilizar exatamente esse construtor, né, que é o construtor principal que recebe aqui todas essas propriedades, nós podemos fazer simplesmente chamar ele de public produto, tá? Igual nós fazemos com todos os construtores. E aqui nós não precisamos abrir e fechar parênteses, só chaves mesmo, tá? Aqui eu posso adicionar alguma validação, por exemplo, se o preço for menor que 100, eu lanço uma exception, ligo o argument, tá? Então dessa forma a gente está colocando uma customização no construtor que é criado pelo próprio compilador, tá? Que recebe todos esses parâmetros. Então vamos voltar aqui no nosso teste e eu vou alterar
para 10 o valor do preço. Vou rodar novamente a aplicação. Beleza. Deu um illegal argument exception. Por quê? Porque na hora da criação desse objeto, ele não deixou eu colocar o preço como 10. Porque a gente tem a validação de colocar até 100. Então vou colocar 100 aqui para vocês verem. Rodar novamente. Beleza, agora funcionou. Tá? Então esse aqui é o comportamento do construtor que é declarado por padrão. Mas eu posso também criar um construtor customizado. Por exemplo, public produto. E eu vou receber aqui string nome, string descrição e deixa eu pensar aqui. Vamos supor que eu vou receber uma string que é o preço, tá? Beleza. Agora eu vou ter que chamar o construtor, já que essas propriedades todas são final, eu preciso chamar o meu construtor para que ele alimente as propriedades e possa instanciar o nosso record. Então eu vou chamar aqui utilizando o this, tá? E vou passar para ele nome, descrição, e aqui eu vou converter para double. Pronto. Agora o que aconteceu? Eu criei um construtor customizado, tá? Que recebe parâmetros diferentes, porém alimentei todas as propriedades do meu record chamando o construtor gerado pelo compilador, beleza? Então não podemos deixar de fora nenhuma propriedade, tá? Lembre que elas são final, então elas precisam ser inicializadas já na criação da instância do record. Então vamos ver como eu poderia utilizar esse construtor. Então vou aqui no record test novamente. E aqui eu vou criar um novo produto, tá? Produto 2, chama de new produto. E tá vendo? Agora eu tenho duas opções para criar o meu produto, utilizando o preço como double e utilizando o preço como string. Vamos fazer o teste? Aqui eu vou colocar violão. Ótimo violão. E o preço eu vou colocar como string. Vou colocar 500. Beleza. E vamos fazer o mesmo processo aqui, só que eu vou imprimir o produto inteiro. Vou tirar esses outros prints e vamos rodar novamente. Beleza, veja que funcionou das duas formas. Então agora eu tenho mais uma opção de construir um objeto do tipo record. Beleza, pessoal? É bem interessante, né, o uso do record. Ele fica bem enxuto, né? Isso aqui são customizações, né? Nem sempre são necessárias. Então, num cenário comum, provavelmente a gente teria apenas isso aqui no nosso código. Então, isso eliminaria aquela quantidade enorme de gets e sets, etc. Isso ajuda bastante. Eu achei bem legal essa nova feature, por isso eu quis compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!